é uma das maiores mineradoras do mundo e tem uma forte presença no mercado de minério de ferro, que é só uma das matérias-primas mais importantes do planeta, com ativos que vão desde minas a portos comerciais, passando por caminhos de ferro e plantas de processamento. A Vale é um importante catalisador da atividade económica no Brasil. Mas, numa altura em que a ação perdeu perto de 30% em bolsa, será esta uma boa oportunidade para investir? Fica desse lado porque hoje vamos descobrir. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. E hoje, finalmente, vamos analisar uma empresa com origem no Brasil. E nada melhor do que começar pela maior de todas. A Vale é a maior produtora de minério de ferro no mundo e esta matéria-prima é utilizada sobretudo para o fabrico de aço. Como devem calcular, o aço é muito utilizado para a construção de diferentes tipos de infraestruturas, pelo que já se começa aqui a antever alguma ciclicidade nos números da empresa. Em momentos de expansão económica, há normalmente mais procura pela matéria-prima, melhores receitas e os fluxos de caixa são superiores. Veremos se este presságio se confirma mais adiante. E isto é importante porque a venda do minério de ferro representou em 2022 quase 80% do total da receita. São praticamente 35 mil milhões de dólares só nesta matéria-prima, um valor abaixo do que conseguiu em 2021, mas ainda assim acima de 2020. Já o níquel, que é usado também na produção de aço e cada vez mais nas baterias de carros elétricos, representa apenas 15% da receita, ou pouco mais de 6 mil milhões de dólares. No total, foram quase 44 mil milhões de dólares o ano passado extraídos do solo, e a pergunta que se coloca é: para onde é que vai este material todo? Quem é que precisa assim tanto do minério de ferro hoje em dia? E a resposta vai deixar-te de olhos em bico. A China representa mais de 50% da receita da Vale, sendo que 66% dos seus minerais vão todos para o continente asiático. Vocês podem ver a diferença enorme entre a procura da China e o segundo país, o próprio Brasil, que para consumo interno necessita de 5 vezes menos matéria-prima. Obviamente que temos aqui uma exposição considerável, que depois traduz num risco significativo, já que um desacelerar económico ou de construção no maior país da Ásia Oriental terá um impacto tremendo nos ganhos da Vale. Não é por isso de admirar que a empresa tenha uma forte presença na região, com vários escritórios e operações precisamente no Sudoeste Asiático e Oceania. A maioria do minério vem das minas no Brasil, sobretudo na região norte, onde a vasta rede de caminhos de ferro transporta o minério desde o interior até ao porto comercial e depois é transportado até à China. É muito fácil ver que o sistema norte produz mais do que as outras duas regiões somadas, sobretudo a Serra Norte, apesar de, em termos de reservas possíveis de exploração, a Serra Sul apresentar muito maior potencial. A nível de níquel, a maioria é extraída do Canadá e na Indonésia, regiões relativamente acessíveis e bem localizadas geograficamente para chegar às principais fábricas de veículos elétricos. Mas vamos olhar para o ano passado e ver como é que a empresa respondeu a um contexto macroeconómico desafiante. Vemos que a receita não foi a única linha a mostrar fraqueza comparativamente com o ano passado. O lucro bruto, operacional e líquido, todos eles sofreram com a queda do preço do minério de ferro nos mercados internacionais. É que isto de ter 80% da tua receita exposta a uma matéria-prima apenas acentua os altos e baixos dos ciclos da procura. E se repararem, o preço do minério sofreu um pico em 2022, resultando em benefícios extraordinários para a Vale e que, com a queda até aos 116 dólares por tonelada, voltaram a normalizar um pouco. Este normalizar em 2022 estendeu-se pelo primeiro trimestre de 2023, onde continuamos a ver uma queda, começa na receita e acaba no lucro líquido, que é menos de metade do mesmo período de 2022. E tudo isto porque a reabertura da China não foi aquele frenesim que se esperava e apenas se manteve mais ou menos constante nas suas importações. E constante não significa que continue a comprar a mesma quantidade à Vale. Aliás, todo o mercado asiático está a comprar menos neste início de ano, impactando obviamente a receita da empresa brasileira. E como o mal nunca vem só, a receita diminui, mas os custos continuam a subir. Reparem que desde 2020 o custo de transporte aumentou quase 30%, os próprios produtos passaram de custar 900 milhões de dólares para mais de 2,5 mil
milhões de dólares e os custos com o combustível também duplicaram em 2 anos apenas. Portanto, os custos subiram no geral mais de 30% em 2 anos e a receita pouco mais de 10%. A nível de fluxo de caixa em 2022, a empresa fez praticamente 6 mil milhões de dólares em fluxos de caixa livres que foram usados na totalidade para o pagamento de dividendos e recompra de ações. Foram mais de 357 milhões de ações, a um preço médio de 16 dólares, que representam 8% do total de ações em circulação. No que respeita ao balanço, com quase 5 mil milhões de dólares em caixa e ativos muito superiores aos passivos, a posição da Vale é muito sólida. A dívida supera os 12 mil milhões de dólares, mas com um EBITDA de 20 mil milhões, a alavancagem é negligenciável, sobretudo para este tipo de empresas com uma elevada quantidade de ativos tangíveis nos seus livros. Ainda assim, vale a pena mostrar que a dívida da empresa é praticamente toda denominada em dólares. Sabem porquê? Olhem lá para o gráfico da valorização do real face ao dólar. Desde 2011, o real perdeu mais de 67% do seu valor face ao dólar. E quem empresta dinheiro não se quer arriscar a receber 67% menos daqui a 10 anos. Portanto, quem empresta vai para a divisa que lhe dá mais garantias. E isto obviamente que custa a Vale 6% ao ano em taxas de juro, algo pouco habitual de se ver nas grandes empresas americanas, mas que é uma consequência da geografia onde a Vale está sediada. Com tudo isto, os pagamentos anuais da dívida até 2026 são modestos, a rondar os 1,5 mil milhões de dólares, algo que os fluxos de caixa suportam e que provavelmente vai impactar o dividendo ou a recompra de ações. E digo provavelmente porque o dividendo anda ao sabor do vento. Nunca se sabe muito bem quanto é que vai ser, fruto da volatilidade ou ciclicidade do negócio. E está na altura então de olhar para o histórico da empresa e perceber o que é que se esconde no passado e que pode ser um bom ou mau indicador para o futuro. A receita não cresceu nestes 10 anos, estando hoje mais ou menos no mesmo valor de há 10 anos atrás. O EBITDA está nas mesmas condições, pouco ou nada de crescimento na última década. Já o benefício líquido, esse sim, cresceu bastante e passou de 584 milhões de dólares para mais de 16 mil milhões de dólares. Apesar de vermos alguma ciclicidade no mesmo em anos como 2015 e 2019. Fica claro que os anos 2021 e 2022 destoam claramente dos restantes, fruto do que já vimos, foi uma subida repentina no preço do minério de ferro. Os fluxos de caixa mostraram alguma estagnação, como já tínhamos visto no EBITDA. Aqui a diferença é que o CAPEX caiu muito e passou de 28% da receita em 2013 para 12% em 2022. Isto obviamente deixa mais dinheiro disponível para investir em novos ativos, mas não temos visto um investimento significativo. Aliás, a empresa desfez do negócio do carvão, que até é uma atitude amiga do ambiente, desfez do projeto de potash, que é um fertilizante muito procurado e do qual a Rússia, Bielorrússia e Canadá controlam 70% do mercado mundial, assim que focar-se apenas em 2 ou 3 tipos de minérios é uma atitude arriscada se no futuro a procura diminuir e não existirem outras partes do negócio para compensar. Para terminar esta viagem pelo passado, vemos uma alavancagem praticamente negligenciável, vemos métricas de performance incríveis nos últimos 3 anos, mas depois, quando olhamos mais para trás, o cenário muda rapidamente de figura. A mediana pré-pandémica do ROIC, por exemplo, é de 8% e em 2022 foi de 32%. Assim que muito cuidado quando andas à procura de empresas e só olhas para métricas dos últimos anos, porque podes facilmente cometer um erro. Bom, com o passado analisado, vamos lá então pensar no futuro, já que o passado não foi muito animador, é certo, mas mostrou que a empresa tem uma posição financeira sólida para realizar investimentos numa altura em que se avizinha problemática para outras empresas mais alavancadas. Então, e por onde é que começamos? Primeiro, devemos ter em conta que existe uma ciclicidade associada às matérias-primas e que diferentes grupos de matérias-primas têm frequências distintas. No nosso caso, os metais, o momento ótimo de entrada seria nos vales indicados na imagem acima. Hoje em dia, a expectativa ou projeção dos mercados para os metais mostra que durante este ano e 2024 podemos eventualmente atingir um desses vales, mas que por enquanto ainda estamos na fase de transição descendente, como vimos aliás nos gráficos do preço do minério de ferro.
Assim que eu vou usar as estimativas dos analistas até 2026 e depois complementar para ter crescimentos anuais de 0,69%. Um número ligeiramente acima da média, mas que ninguém pode ou deve rejeitar. Mantendo a alavancagem e o número de ações até 2032, tenho um valor de saída de $17, o que te daria uma valorização anual de 1,6%, sem contabilizar aqui o dividendo. E como já vimos, não podes contar com o dividendo, que é tudo menos garantido. Projetando os fluxos de caixa dos acionistas, eu não acredito que caiam tanto como o EBITDA, e para um crescimento anualizado de metade do que já foi capaz de fazer na última década, dá-me um valor intrínseco de $18 ao dia de hoje. Eu estou a ser bastante conservador nesta projeção, por sobretudo uma razão. Este é um gráfico onde podemos ver o preço médio do minério a branco, o volume de produção a cinzento e a receita da Vale a verde. A Vale diz que vai apresentar volumes superiores a 360 megatoneladas em 2030 e vamos assumir que são todas de minério de ferro. Vamos multiplicar por um preço médio de $70 por tonelada, acima da projeção que vimos dos $60 dos analistas. Sabem quanto é que seria expectável de ter como receita só deste componente? 21 mil milhões de dólares. Lembram-se de quanto é que a empresa fez só este ano com o minério? 38 mil milhões de dólares. Portanto, de momento, a ação ainda não apresenta, na minha opinião, o regresso à normalidade do preço das matérias-primas. A maioria dos analistas acredita que até 2025 o preço do minério de ferro vai manter-se à volta dos $100 por tonelada, embora as projeções a longo prazo apontem mais para $60 por tonelada. Na minha opinião, é ainda preciso estar atento ao mercado chinês e olhar para a produção de aço, já que é um dos pilares atuais da receita da Vale. E apesar do declínio ligeiro, eu não vejo uma queda abrupta que possa eventualmente colocar em causa para já as premissas que mencionei. A nível de múltiplo PE, a empresa está muito abaixo daquilo que é a média histórica e isto pode atrair os mais incautos. Eu continuo a achar que a empresa pode muito bem atingir os $18 por ação. A nível técnico, o preço manteve-se na tendência que traz desde 2020 e poderá ser um bom ponto de entrada, esperar pelos $13 ou inclusivamente pelos $11, que são zonas de suporte com bastante volume. Tu podes comprar a ação na Bolsa de Nova Iorque em dólares ou na Ibovespa em reais, já que os ADRs da divisa estadunidense têm uma relação de 1 para 1. A desvantagem é que os dividendos, por exemplo, trazem custos adicionais para ti, mas aqui na Europa não há muitas corretoras que oferecem acesso à Bolsa brasileira. E por falar em desvantagens, posso entrar já em alguns pontos que eu considero riscos adicionais aos que vimos até agora. Já falei na exposição agressiva ao mercado chinês e aos preços de uma matéria-prima apenas, e estes são riscos mais ou menos transversais à indústria, mas eu quero falar-vos sobre os riscos operacionais, ambientais e governamentais. A Vale neste aspecto tem sofrido um bocado com dois grandes desastres em barragens no Brasil. Primeiro em 2015, onde perderam a vida 19 pessoas, e mais recentemente em 2019 na barragem em Brumadinho, onde perderam a vida 270 pessoas. Este tipo de desastres obviamente que traz consequências para a imagem social da empresa e custos acrescidos de indemnizações às vítimas que obviamente nunca serão suficientes para compensar a perda de uma vida humana. Além disso, o Brasil não é propriamente conhecido por ser um país politicamente estável e as condições do governo podem rapidamente forçar a Vale a aumentar as royalties que pagam todos os anos sobre as receitas do minério. E, além disso, como acontecia cá em Portugal há uns anos, o governo tem ainda 12 ações douradas que servem de veto a qualquer ação da Vale que não vá de encontro aos interesses nacionais. Tudo isto são riscos a considerar e ponderar na altura de investir naquilo que parece ser uma empresa abaixo do seu valor intrínseco. Pessoalmente, eu acredito que empresas como a australiana BHP, por exemplo, apresentam menos risco e melhores perspectivas futuras, apesar de estarem ligeiramente acima do seu valor intrínseco. E essa é uma análise que eu publiquei exclusivamente para os patronos, assim que, se quer estar em cima deste e de outros acontecimentos, passa pelo Patreon e apoia o canal. Esta foi uma semana novamente positiva para a maioria dos índices, especial destaque para o Tugão PSI, que foi mesmo o que apresentou a pior performance. Em relação a notícias, tivemos os aumentos das taxas de juros por parte da Fed e Banco Central Europeu, algo que já era fortemente garantido, mas que ainda assim não deixa ninguém indiferente. O BCE publicou também as previsões dos economistas que são considerados peritos na matéria e o resultado foi uma inflação subjacente superior a 5% ainda este ano. 3,1%
em 2024 e 2,3% em 2025. Isto é importante porque demonstra que as expectativas da inflação enraizada no sistema são superiores ao alvo do BCE até 2025. Vamos ter que levar com taxas de juros altas até essa altura? É muito provável. De qualquer forma, não acreditem que as mesmas vão voltar aos 2% nos próximos tempos. As projeções mostram que o objetivo não vai ser atingido antes de 2028. E isto, obviamente, se entretanto não arrebentar nada. Em relação ao S&P 500, vemos que leva uma recuperação incrível desde março, mas para ser sincero, e já tinha alertado anteriormente, não me inspira grande confiança. O RSI está às portas da sobrecompra, o MACD está a um passo do sinal de venda e as velas semanais estão a atingir a zona de resistência, pelo que estão aqui reunidos os ingredientes suficientes para um respiro que pode muito bem passar por perder 300 pontos, até ali à zona dos 4.200. A nível macroeconómico, o cenário também não ajuda, com a maioria das empresas a prever um futuro complicado, as margens de lucro estão em queda desde 2022 e o índice S&P 500 é bastante sensível a estas variações. Reparem como no início de 2023 as margens estabilizaram e o S&P 500 disparou com a perspectiva de crescimento. O que é que acham que vai acontecer quando se derem conta que as margens não vão expandir? Temos exemplos engraçados em 2008, 2018 e 2020. Mas se querem realmente um exemplo em concreto, olhemos então para a Microsoft. Atingiu uma zona de resistência, RSI em sobrecompra e o MACD, que é o indicador mais lento, a dar um sinal de venda. Quando olhamos para os resultados do ano anterior, adivinha lá o que é que aconteceu à margem de lucro da Microsoft. E isto é uma máxima que já o Benjamin Graham pregava. No longo prazo, o preço da ação no mercado reflete sempre o comportamento dos lucros da empresa. Portanto, acredito que nas próximas semanas o índice vai adotar um comportamento parecido com o da Microsoft. Bitcoin. Acredito que existe aqui algum potencial para voltar aos $26.000, a média de 55 períodos, para depois continuar a subir. Este argumento é suportado por uma tendência positiva, a perder alguma força, é verdade, mas que a formação do vala vermelho pode respeitar. Assim que, se voltar ao nível dos 25, $26.000, será novamente um motivo de reforço para mim. O ouro, já vos tinha falado no triple top que se estava a formar, mas parece que está a aguentar-se bastante bem num ambiente de subida de taxas de juros. Normalmente o ouro apresenta uma melhor performance quando a política monetária se torna mais solta, isto é, num ambiente onde se baixam as taxas de juros, o que deve acontecer já durante o próximo ano. Por agora está numa posição neutra, pode eventualmente voltar aos $1.870, mas eu não acredito que caia mais do que isso. Em relação ao dólar face ao euro, está numa zona interessante, numa altura em que se perspectiva que a Fed não vai subir mais taxas de juros e o BCE começa a dar alguma abertura para fazer uma pausa, o comportamento vai depender de quem começa a baixar as taxas de juros primeiro. Pessoalmente acredito que a Europa tem uma situação mais complicada pela frente, já que o abrandamento económico é mais evidente e pode forçar a uma mudança na política monetária mais cedo do que o previsto. Ainda assim, a zona de suporte dos 89 cêntimos é algo que eu tenho em conta sempre que decido converter euros para dólares. Em relação ao portfólio, esta semana temos uma subida de dividendo do Wells Fargo em 17%, bastante bom. Vimos ainda o portfólio fechar nos 34% de valorização, tendo recebido perto de $54 em dividendos no mês de julho. E é tudo por hoje. Apoia o canal deixando o teu like, seguindo-me nas redes sociais Instagram e Patreon, onde vais encontrar mais conteúdos. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Estão furiosos, ainda não digeriram a fúria. Andam aqui desde o dia 30 de janeiro que andam aqui a remover. Ouça, habituem-se. Vão ser 4 anos, está a ver? E habituem-se a viver com aquilo que é a escolha dos portugueses.